Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite e muito bem-vindos vocês que estão nos assistindo, participando aí do nosso chat. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso link 24 horas, nos ajude aí a aumentar nosso número de visualizações. Contribua conosco também, sendo membro assinante da Causa Operária TV, a partir de R$ 7,99 por mês, mandando seu super chat, seu super sticker, com o valor que você achar melhor. E assim, com tudo isso, você contribui com a gente, né? Você pode divulgar aí também o nosso canal para aumentar as inscrições e a gente atingir logo os 100 mil inscritos. E é isso. Se você quiser assistir aos programas anteriores ou então reassistir o programa de hoje, vá à nossa playlist do resumo do dia aí no nosso acervo de vídeos. Você pode ter acesso lá a todas as edições do resumo do dia. Vamos começar. Hoje estou aqui nesta terça-feira, dia 22 de dezembro, como sempre, junto com meu companheiro Antônio Eduardo, falando direto da Bahia. Boa noite, Duda. Boa noite. Aí na semana dos feriados, né? Natalinos. Exatamente. Por falar em semana natalina, Eduardo, eu acho que não está aqui na nossa pauta porque é recente, aconteceu faz poucas horas, né? Pensei que era a morte de Cristo, já estava há bastante tempo já. Isso faz um pouco mais de tempo. Mas você viu que o Dória foi obrigado a voltar ao estado de São Paulo para a fase vermelha, né? Mas você veja, eu achei interessante, porque ele é assim, ó, do dia 25 até o dia 27. Então, por exemplo, se você quiser fazer suas compras de Natal, aglomerar lá na 25 de março, pode aglomerar até o dia 24 à noite. Aí, se você quiser comemorar o Natal, aí você já não pode. Você pode ser reprimido. Aí o feriado, que já não tem, é um feriado meio morto, né, que não tem muita movimentação, tem tanta movimentação mesmo no comércio, essa coisa toda, então é fase vermelha. Aí no dia 28, segunda-feira, volta ao normal. Aí no dia 31, fase vermelha de novo, quando o pessoal já está, né, durante a semana que o pessoal aí voltou às atividades, etc. Aí quando começa o feriado, fase vermelha. Então, quer dizer, de uma certa maneira, continua sendo aquela coisa para inglês ver, né? Mas ao mesmo tempo mostra que eles estão preocupados, né? Porque como a gente vem vendo aqui, a segunda onda do coronavírus vem vindo com mais força, né? Finalmente o Brasil vem chegando aí próximo dos 200 mil mortes, né? Eu acho que essa questão aí que você aborda é o ponto fundamental aí no fim do ano, que é o problema da ampliação do coronavírus. O que a imprensa tem feito? Ela tem jogado peso na questão da vacina, né? Então, se você assistir agora qualquer jornal televisivo aí, nas grandes emissoras de televisão, você vai ver toda a discussão sobre vacina A, vacina B, os efeitos da vacinação, tudo mais. E, na verdade, esse tipo de política, essa ideia de que a vacina em si vai resolver o problema do coronavírus, é, na verdade, uma maneira de tranquilizar a população no momento em que a situação está, inclusive, se ampliando. Eu vi os números aqui do Brasil, né? Somente pegando o caso do Brasil, que nós temos ao mês com a maior quantidade de proliferação, propagação do vírus. Mais, inclusive, do que o mês de abril, né? O mês de abril e maio, que foi o período de maior expansão. Então, na verdade, nas eleições nós tivemos aí aquela farsa completa, né? Parecia que não havia mais coronavírus, a imprensa evitava colocar. E aí, de repente, aparentemente surgiu do nada. Não surgiu do nada, eles simplesmente esconderam, escamotearam. E é um fenômeno internacional. Você vê no caso da Inglaterra, né? Você falou para inglês ver o que os ingleses fizeram. Há cerca de 2 semanas atrás, eles vacinaram uma idosa, né? A primeira vacinação, né? De uma pessoa de um país ocidental. Então, eles vacinaram, fez um alarde e tal, fez toda aquela propaganda de que estava se iniciando a vacinação na Inglaterra. E uma semana depois desse marketing, né, que foi a apresentação dessa vacina,
você tem dados que falam da chamada cepa do coronavírus, ou seja, uma mutação. E o interessante é o seguinte, Henrique, essa mutação eles falam o seguinte, que ela representa 70% mais, ela se propaga com 70% de maior velocidade em relação ao coronavírus inicial, né? Só que tem um detalhe, aí eles falam assim, ó, nada comprova que essa mutação você vai ter um coronavírus mais letal. O problema é só a questão da propagação. Mas veja bem, é possível você acreditar nisso? Na verdade, eles escolhem a notícia, eles são obrigados a noticiar pela proliferação, mas eles escondem parte da notícia para não gerar pânico. E tem um outro dado que existe cientistas e várias pessoas que têm colocado o uso da ciência como um esquema para manipular as informações. Então, por exemplo, desde setembro, que já se tinha notícia dessa mutação. E essa mutação não acontece apenas na Inglaterra, aqui no Brasil, tá nos jornais hoje que no Rio de Janeiro você também já tem uma outra variante de vírus, não é a mesma da Inglaterra, mas já é uma variação que está se propagando a partir do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos que dizer, né, sendo bastante otimista, é que nós vamos ter um ano bastante duro, né? E que a política dos governos vai ser de ampliar é, a propagação do vírus, né? Esses mecanismos que nós estamos vendo aí, por exemplo, o lockdown. O lockdown, na verdade, ela se coloca como, vamos dizer, uma coisa premente, mas porque não se fez nenhum tipo de preparação. Nesses países, por exemplo, países europeus, como na França, por exemplo, eles voltaram às aulas e tudo mais. Então, eles estavam na normalidade. Só que essa normalidade aí você tem uma explosão do coronavírus. Então, nós vamos terminar o ano numa situação extremamente amplificada a quantidade de mortes e de propagação do coronavírus. É isso aí, Duda. Bom, indo então aqui, começando relacionado a isso também do coronavírus, temos aí o corte dos 500 mil benefícios que o governo está preparando aí para economizar dinheiro. São quase 5 milhões de brasileiros, né, que terão aí benefícios como, por exemplo, prestação continuada, que faz parte da Lei Orgânica de Assistência Social, do INSS, que será cortado, pode ser cortado pelo governo, por conta, né, da desculpa aí do governo de economizar, do mesmo jeito que esse mês é o último mês do auxílio emergencial, né, toda a política econômica do governo para atacar todos os mínimos ganhos que a população brasileira tem, né? Então, a gente vê aí uma situação seguinte, que você tem pandemia, você tem desemprego, você tem rebaixamento salarial, né? E o corte, inclusive, desses benefícios, o que vai aí cada vez mais elevando a piora nas condições de vida da população. Essa é a política dos golpistas, né? Uma política totalmente terra arrasada, né, Eduardo? O que contrasta, né, com as pesquisas de opinião que apresentam que o Bolsonaro está aumentando aí a sua popularidade. Na verdade, essas pesquisas são todas elas manipuladas. Nós temos uma situação que é um verdadeiro barril de pólvora. A implementação do auxílio emergencial durante o ano de 2020 foi uma medida para evitar, inclusive, a explosão. O governo Bolsonaro tentou, né, criar essa Renda Brasil e outros mecanismos para tentar faturar politicamente, mas independente disso daí, você tem uma situação como você do aumento da extrema miséria no nosso país. Então, o cenário, né, no cenário nessa semana de Natal é um cenário
de alta perspectiva negativa para o próximo ano de 2021. O que a gente pode dizer é o seguinte, que a situação também tende a provocar uma necessidade de mobilização da população. Né? Por quê? Porque é como você coloca aqui, a miséria, a carestia é um outro dado, né? Se você vai no supermercado, você vai no açougue, você vê você comprar uma carne, é hoje um produto de luxo, né? Voltamos a uma situação da época da ditadura militar, que só quem comprava carne como um item constante na mesa do brasileiro era uma coisa assim da classe média alta, tudo mais. Então hoje nós estamos numa situação como essa. E aí o cidadão pega, não, mas eu vou comprar um frango, e o frango também está aumentando. Então você tem uma situação que é esse aumento da miséria, o aumento da carestia, a explosão de preços, né? As tarifas agora, nós tivemos agora o aumento da energia elétrica, né? Que produziu só esse mês o aumento de 6%, pelo menos, né? Porque eles aumentaram lá aquela que eles chamam para bandeira vermelha. Então, nós temos uma situação extremamente grave, uma situação de carestia caminhando, né? Estamos caminhando aí para uma situação de explosão social. Bom, e se ligando a esse problema, nós temos aí a campanha nacional da corrente sindical Causa Operária contra as demissões e as privatizações. Né? Aqui está o cartaz da campanha. Por uma mobilização nacional, impedir as privatizações, barrar as demissões. Né? A corrente nacional sindical Causa Operária, né, lançou essa campanha na semana passada, porque, de fato, como a gente está discutindo aqui, a situação da população é cada vez pior e existe aí uma política de terra arrasada contra a classe trabalhadora. Né? Durante todo o ano, aí está a artezinha, chamando para a reunião da semana passada, né, onde foi... da semana passada não, do sábado passado, onde foram decididas as atividades aí de campanha, agora, entre o final e o começo do ano que vem, entre o final desse ano e o começo do ano que vem. E, bom, a gente vê, né, durante todo esse ano, com o aumento da pandemia e tudo mais, que o número de demissões no país é gigantesco, né? Praticamente não houve semanas aí que a gente não tenha discutido categorias aí que estão sofrendo com as demissões. Né? O desemprego chegou aos 50% da mão de obra do país pela primeira vez na história. Além de tudo isso daí, o Bolsonaro e o Paulo Guedes aproveitaram a crise para permitir que os patrões rebaixassem os salários, inclusive com a desculpa cínica de que isso daí iria impedir as demissões, né? Como a gente viu, não impediu nada. E, no meio de tudo isso também, para os trabalhadores das empresas estatais e do serviço público, tem as privatizações, né, que também estão, embora o Bolsonaro, isso a gente tem que dizer, né, a direita está, inclusive, pressionando o Bolsonaro para que ele acelere as privatizações, porque o Bolsonaro está com certa dificuldade para colocar em prática, mas fato é que a política deles, né, de todos os golpistas, é privatizar o Correio, é privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né, e vários, o que restou, né, o que o Fernando Henrique deixou para trás, aí, o que ele não conseguiu privatizar. Né? Então, acho que se liga a essa campanha, é preciso ir para as ruas, mobilizar os trabalhadores contra essa devastação econômica que o Brasil está sofrendo aí na mão dos golpistas. Eduardo. Nós tivemos já 2 plenárias, né? Vamos ter no próximo sábado, né? Então, nesse sábado agora, nós vamos ter uma plenária, também o mesmo horário, 16 horas, uma plenária virtual. Estamos fazendo também plenárias nas sedes do Partido da Causa Operária, e a proposta, inclusive, é de ampliar a participação, convidando, inclusive, setores da CUT, que não são militantes do PCO, a integrarem. O problema que acontece é o seguinte, as direções do movimento sindical, a burocracia sindical, ela, inclusive, já entrou de férias, passou o ano com o sindicato fechado por conta da Covid, alguns casos, como foi o caso
que nós denunciamos aqui de alguns sindicatos que cederam para governos burgueses, né, a estrutura do sindicato, e agora nós estamos, os sindicalistas, esperando não sei o quê, né? E a nossa corrente sindical, ela coloca a necessidade da luta contra as privatizações, você já apontou aí por que é importante essa luta, e a questão das demissões, que é o ponto central, a chaga mais, mais gritante no capitalismo é exatamente o desemprego, porque o desemprego significa que você não vai, você trabalhador não consegue nem ser explorado pelo capitalismo. Você não tem no final do mês, né, ou início do mês, você não tem a certeza de que vai receber um salário. Então, quando o sistema não consegue nem mesmo alimentar seus escravos, é a comprovação da falência. Um dado que nós falamos aqui do Covid, nós temos que analisar o problema da crise econômica, né, estrutural do capitalismo, que se ampliou com o Covid, né? Estava vendo ontem, né? As bolsas internacionais, elas tiveram uma queda. Por quê? Porque, como eu já fiz menção aqui, no caso da Inglaterra, foi anunciado a vacina na Inglaterra, 2 vacinas foram implementadas e começaram a ser aplicadas nos Estados Unidos, em alguns outros países do mundo, e aí o capitalismo começou a propagar, ó, a situação está resolvida, vamos voltar ao crescimento e tudo mais. E aí essa semana você vê o termômetro, né, que é esse termômetro distorcido dos índices da Bolsa de Valores, que já indicam que a crise sanitária e de saúde, né, pública com a coronavírus é também uma, um elemento da própria crise capitalista, da crise econômica, porque o fato de você ter um regime político, né, um sistema social que não consegue um elemento concreto, né, que é um sistema de saúde, para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus, é um indicador assim bastante, bastante seguro de que esse sistema está em franca decadência. Né? Exatamente. Bom, então fica o convite para todos participarem da campanha da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, por uma mobilização nacional, impedir as privatizações, barrar as demissões. Esse aqui é o cartaz, né? Tem também panfleto para fazer a campanha aí nas categorias de trabalhadores. Bom, o próximo tema é o tema do dia, né, praticamente, que é a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Hoje de manhã, acordamos aí, 6 horas da manhã, já tinha lá a notícia de que o prefeito do Rio de Janeiro tinha sido preso, faltando 9 dias para o fim do mandato, né? O Marcelo Crivella foi parar no Chilindró. Acusações aí de corrupção, né? De pagamento de propina, essa coisa toda, que é o que menos importa nesse debate aqui. O que mais importa mesmo é o problema político, né? Que está envolvido nesse caso. O problema da interferência do judiciário, mais uma vez, aí, no governo, no poder executivo, né? O problema da luta interna da burguesia, da disputa de forças aí entre as duas alas da direita, tudo isso daí está em jogo com essa prisão do Crivella. Eduardo, não quer iniciar aí a questão? O primeiro é o seguinte, toda terça-feira nós temos um evento aqui para estar comentando a prisão de alguém, né? Eu acho que o pessoal vai dizer até que nós temos um acordo. Como a Globo não tinha um acordo com a Lava Jato, né? Para poder apresentar no jornal. Só que a gente não tem exclusividade, né? A Globo, me lembro quando tinha aquele. Inclusive no caso da detenção de Lula, eles estavam lá às 5 horas da manhã. Tava lá, os repórteres estavam lá cobrindo a prisão e tudo mais. Naquela época não era. Não foi a prisão, a condução coercitiva, né, que levava e tudo mais. Mas enfim, o problema do Crivella é o seguinte: nós temos que colocar primeiro o fato de, como você salienta, né, faltam 9 dias para terminar o mandato. Por que fazer isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte: é uma coisa espetacular que eles fazem para dar um recado, né, da luta política. Um setor da burguesia carioca e nacional conseguindo destronar o Witzel, né? Quando o Witzel, inclusive, estava
no enfrentamento contra o Bolsonaro, ele foi retirado do Palácio das Laranjeiras e tudo mais. E agora nós vemos um setor importante que consegue aí a prisão do Crivella. E aí nós temos que dizer o seguinte, que é toda uma jogada casada, inclusive na campanha eleitoral, em torno da campanha do Eduardo Paes, a Rede Globo, né, nesse queda de braço contra o governo Bolsonaro e contra a própria Igreja Universal. O que nós temos que analisar é o fato de que o judiciário no Rio de Janeiro, no Brasil, né, e no Rio de Janeiro, assim, é uma terra do faroeste, né? Importante você vai como que chama o duelo, né? O duelo no salão, você vai, você não saca uma arma, você saca um juiz, você saca uma liminar e utiliza ou a Polícia Federal ou a Polícia Civil para poder implementar uma determinada política, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, e que você entra na internet, tá o pessoal aí da esquerda, sobretudo da esquerda pequeno-burguesa, fazendo aquela exaltação, né? Da prisão do Crivella e tal. É um equívoco grande, porque você está defendendo um sistema de poder totalmente arbitrário, né? Porque, de uma forma ou de outra, o cidadão ainda está no mandato, como já foi dito, faltam 9 dias, porque não esperava em um processo e tudo mais, não. Você quer mostrar que o judiciário pode tirar qualquer um a qualquer tempo. Ô, Eduardo, tem uma coisa engraçada também nesse. É engraçado porque o Eduardo Paes do DEM ganhou, né? E quem vai assumir a prefeitura vai ser o presidente da Câmara, que é do DEM. Então aí a burguesia já está até. Que a burguesia. Não, isso aqui vai facilitar na transição do governo. Eles são cara de pau, né? Já estão falando isso daí. O Eduardo Paes já procurou lá. Eu esqueci o nome dele, meu Deus. Eu falei hoje de manhã na reunião de pauta e acabei esquecendo o nome do presidente da Câmara dos Vereadores. Mas é interessante isso daqui. Outra coisa que eu queria dizer também é que, embora a gente tenha que denunciar esse problema, lógico, nós temos que denunciar esse problema, igual você falou, do judiciário e tudo mais, né? Mas essas prisões, assim como foi a prisão do Witzel, me chama muita atenção uma coisa, né? Como esses políticos burgueses são impopulares, né? Porque veja só, imagina se fosse o Lula, né? O Lula, quando ameaçaram de prender o Lula, juntou ali milhares de pessoas para não deixar prender, né? Mas esses políticos burgueses aqui, a burguesia descarta num peteleco, né, Eduardo? Exatamente, você vê o Crivella, inclusive, era apresentado aí É inclusive Jorge pela Felipe. esquerda, O presidente é era Jorge Felipe. apresentado Jorge Felipe, né? Apresentado pela esquerda, toca como assim, um cara manipulador da fé e tudo mais, né? Mas o que acontece é o seguinte, não tem escopo, né? Não tem popularidade. Inclusive, nós vamos analisar aqui o problema da Frente Ampla, que é exatamente esse, né? Qual é o político da Frente Ampla que tem o cacife político para se apresentar como candidato a presidente, como um candidato que teria a certeza de ser um candidato bem votado, mas isso não tem. Por quê? Porque não se trata de uma improvisação. Trata de você ter um respaldo político e esses políticos realmente não têm um respaldo popular, melhor dizer. Exatamente. Bom, vamos continuar. A gente vai falar da Frente Ampla daqui a pouco, mas só uma breve interrupção para a gente falar, né, da Universidade de Férias. São aí 600 pessoas confirmadas para a Universidade de Férias. Se você não é nenhuma dessas pessoas que confirmaram e se inscreveram, ou se você já confirmou, mas não se inscreveu ainda, se inscreva no site universidademarxista.pco.org.br. Se inscreva. Com apenas R$ 100 você tem acesso ao curso. O que foi o stalinismo? Uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta, que você vai acompanhar aí, pagando a taxa do curso, simbólica. Você tem acesso às aulas, ao material do curso, né, com verbetes da enciclopédia marxista, livros na íntegra da biblioteca socialista, textos traduzidos, né, aí está o site. E eu vou pedir para a produção, se ela tiver aí, passar o vídeo, né, para o pessoal que ainda não viu, passar o vídeo
universidade de férias. É isso aí, Universidade de Férias, a 46ª, vai ser feita online com o companheiro Rui. Primeira aula no dia 5 de janeiro. Nós vamos ter 2 aulas por semana até fevereiro. Eduardo, quer comentar um pouquinho sobre a Universidade de Férias e o tema do stalinismo? Bem, nós estamos, tanto no Diário Causa Operária, como no Jornal Causa Operária, sendo publicados vários textos, né, de preparação para a universidade. Eu acho que o tema é um tema relevante, no sentido de entender o que foi o stalinismo, o desdobramento da Revolução Russa, né? O que levou, inclusive, ao fim da União Soviética. Mas o curso também tem um aspecto ainda mais profundo na medida em que nós vamos estar discutindo temas fundamentais durante todo o século XX, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, as frentes populares, tanto antes da Segunda Guerra, como a Frente Popular Francesa e Espanhola na década de 30, posteriormente as frentes populares no imediato pós-guerra. Vamos estar discutindo a natureza dos estados, a chamada Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos, quer dizer, é algo fundamental para a gente ter uma compreensão política, né, do que foi o século XX e o que nós temos hoje no mundo, né? Com questões fundamentais como a Frente Popular, a gente está debatendo aqui no Brasil a questão da Frente Ampla, o fato da esquerda tem defendido que a maneira de combater o bolsonarismo é se aliar à direita chamada do partido do centro tradicional. Quer dizer, é uma política que historicamente de derrotas no movimento operário e que tem a ver com o próprio stalinismo. Então, a importância de estudar o stalinismo é entender não só o que foi o fenômeno naquela época, mas também entender os desdobramentos para a atualidade. É isso aí. Reforçando, então, universidademarxista.pco.org.br para se inscrever aí no curso de formação mais tradicional da esquerda brasileira, inclusive a Universidade de Férias. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Simone Souza, Silvia Mirro, Adriana, Luiz Gonzaga, Antunes Gonzaga, Marcelo R., Silvia Mirro, já falei, Sem Chance, Hood Pride, Unity and Fight, ao vivo, sou eu, agradecer também sou eu pelo super sticker, muito obrigado. Luiz Faria também, muito boa noite. Desta vez eu consigo. Jean Valjean. Só aqui agradecer também o super sticker do Desta Vez Eu Consigo. Muito obrigado. Angelina Dias está aqui com a gente também. É isso, né? Acho que é isso. Muito boa noite aí pro pessoal que está assistindo a gente aí, mais esse resumo do dia. E vamos falar agora do blocão na Câmara dos Deputados. Temos aí muita polêmica em relação ao bloco aí
ao apoio da esquerda ao Rodrigo Maia, né? Eu queria passar já para o Eduardo, para ele começar o debate. A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, mas aqui é mais do que dar notícia, é explorar um pouco o debate, né? E eu vou passar para o Eduardo falando uma frase que o companheiro Rui falou hoje na análise, né? Ele foi questionado sobre a questão do apoio aí ao Rodrigo Maia, de ser aí tudo bem que o Rodrigo Maia é o demônio, né? Mas seria uma aliança de oposição ao bolsonarismo, ao Bolsonaro. E aí o companheiro Rui explicou, falou, mas como assim o Rodrigo Maia, ele não é bolsonarista? Né? Ele está aí sentado em cima de 56 processos de impeachment do Bolsonaro. Na realidade, o Rodrigo Maia ele é o cão de guarda do Bolsonaro, né, na Câmara. Então, com essa frase que eu acho que assim, é bem sintética do que significa essa aliança da esquerda com o Rodrigo Maia. Na verdade, é a aliança com digamos assim, tem alguns tipos de bolsonaristas. O Rodrigo Maia é um deles. E a esquerda está se aliando com esse tipo de bolsonarista aí sob pretexto de fazer uma aliança contra o Bolsonaro, que é uma coisa absurda do ponto de vista político. Bom, é absurdo por si só, né? Eduardo, queria que você começasse o debate aí para a gente desenvolver. Na verdade, assim, o regime golpista, ele teve como ponto, vamos dizer assim, como ponto lapidar, fundamental, os partidos tradicionais da burguesia, né? O MDB, que fazia parte da composição do governo Dilma, com o vice-presidente Temer, ele vai fazer um acordo com o PSDB, com o DEM, que era a chamada oposição de direita, e eles fazem aquele processo fajuto de impeachment, que foi um golpe de Estado. Então, o interessante é que essa coisa do Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia foi um dos elementos ativos naquele golpe de Estado, vai ser presidente do Congresso na gestão do Temer e depois na gestão do Bolsonaro até agora, né? E ele, inclusive, pretendia ter a reeleição mais uma vez, não conseguiu, aquele embate que nós já tratamos aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas observem, uma coisa que eu vi, inclusive, na fala de Dilma Rousseff, né, na entrevista que ela deu para o Breno Altman, ela colocou o seguinte, que figuras aí que são cotadas para ser presidente da Câmara e tal, são figuras ligadas ao próprio Temer. Então, na verdade, o Rodrigo Maia é o tema, é o golpe. Do ponto de vista importante, né, eu acho que essa colocação do Rui é entender o seguinte, que você não tem impeachment no país, não é por por um impedimento legal, é pela posição central que tem o Rodrigo Maia para impedir qualquer abertura de processo de impeachment. Assim como na época da Dilma Rousseff, o Eduardo Cunha foi um elemento chave, né, para fazer prosperar do ponto de vista formal o impeachment de Dilma. Agora o Maia ele funciona como verdadeiro cão de guarda, né? Agora, um dado que eu acho relevante, eu vejo o seguinte, que essa questão da presidente da Câmara, ela tem uma mudança qualitativa importante no processo de frente ampla. Nós já temos uma frente ampla no início do ano com a questão da vacina, né, do Covid, e com a aliança em torno dos chamados governadores científicos. Posteriormente, na questão das frentes eleitorais, o apoio à paz no Rio de Janeiro, onde praticamente toda a esquerda se emblocou junto com a candidatura do DEM. E agora você vê esse acordo aí, que foi um acordo extremamente negativo, levando-se em conta ainda que o Rodrigo Maia ele representa uma pauta que é uma pauta regressiva do ponto de vista dos direitos. Então imagine você que é um diretor de sindicato, você que é militante da CUT ou do movimento operário, e que você enfrentou a PEC do fim do mundo, a PEC do controle dos gastos, que você enfrentou a reforma trabalhista, a terceirização, enfrentou as privatizações e, no ano passado, a reforma da Previdência. Em todos esses acontecimentos, a figura-chave foi o Rodrigo Maia. Inclusive, a reforma da Previdência,
a própria burguesia faz questão de colocar que sem o Maia, dificilmente o governo Bolsonaro teria prosperado ali naquele projeto. Então, na verdade, você a fazer um acordo em torno da candidatura articulada por Rodrigo Maia, é você jogar contra os interesses dos trabalhadores. Bom, Eduardo, essa decisão aí da esquerda, né, gerou, não foi fácil, né? Houve aí uma disputa interna no PT para tomar essa decisão. Houve aquela ala que começou inclusive a negociação com Arthur Lira, né? Houve a outra ala que estava aí procurando o Rodrigo Maia. E também dentro do PT, muita gente é contra essa aliança, de maneira correta, inclusive, né? Isso daí, né, acho que uma das consequências que a gente pode falar dessa decisão do PT é justamente que isso serve para desmoralizar o partido desse ponto de vista, né? Se aliar com aqueles que derrubaram a Dilma, que fizeram a campanha aí fascista contra a esquerda, né? E essa campanha contra a esquerda tinha como principal alvo justamente o PT, né? Que prendeu o Lula e tudo mais, né? E se aliar com fazer esse blocão aí com esse setor, que é justamente, como a gente explicou aqui, o principal setor dos golpistas, né? Justamente, eu entendi da seguinte forma, frente ampla e essa atividade, né, de acordo com, sobretudo do PT, do PCdoB e também do PSOL, né? Nós estamos vendo aí declarações da deputada federal do PT, que foi candidata a prefeita pelo PSOL em Porto Alegre, do próprio Freixo, né? Defendendo o apoio a Maia. E nós tivemos aí a posição do PT. O PT se dividiu entre apoiar o bolsonarista e apoiar o Maia. E teve um setor muito minoritário no PT que defendeu o lançamento de uma candidatura própria. Eu vejo o seguinte, que por isso que eu falei que é uma mudança de qualidade, da seguinte aspecto. Primeiro, eu acho que não vai alterar a presidência do Congresso as regras gerais do funcionamento do sistema político, certo? O que a esquerda vai ganhar com isso daí? Ele vai ganhar alguns cargos. Eu estava vendo o, o pessoal falando o seguinte, qual a importância de você estar na mesa? Você está nas comissões e você também receber um documento, sei lá, poder bater carimbo nos passaportes. Então você troca toda uma política, uma perspectiva para bater carimbo no passaporte. Você tem uma pessoa nessa comissão. Então, todas essas políticas, todo esse, vamos dizer assim, setor administrativo de compor a mesa, levam a um comprometimento de uma política. Isso já se manifestava, como a gente viu, na questão da pandemia e se manifestou também nas eleições municipais. O que eu vejo como extremamente grave é o fato de que você teve, no PT, não teve uma mudança no sentido de que o setor mais vinculado a Lula, por exemplo, ele não conseguiu se contrapor de forma nenhuma. Né? Hoje, inclusive, teve algumas perguntas sobre a questão do controle da Gleice sobre a bancada do PT, aí eu concordo, como foi dito pelo companheiro Rui, de que é difícil você ter um controle do partido também do PT, da importância que ele tem, né? Você tem um controle de tudo e sobretudo desses interesses aí dos setores, tanto dos governadores como das bancadas, né? Mas eu me permita, Henrique, eu discordo um pouco de passar o pano na Gleice. Eu acho que esse posicionamento da Gleice Hoffmann é um posicionamento político, mesmo que se diga que não é a posição dela, que ela está fazendo a contragosto, ela está referendando essa política, ela está se apresentando como um elemento central para abonar essa política. Inclusive, acho que isso foi propositalmente feito pela direita, né? Inclusive para queimar a própria Gleice. Mas eu acho que é uma opção política que esses setores, né, de centro dentro do PT de fretarem aí com a frente ampla. Então, eu acho, inclusive, que no ano de 2021, essa luta pela candidatura de Lula contra a frente ampla, ela vai ser uma luta bastante árdua.
E eu também acho que, por exemplo, eu não acredito, por exemplo, que o PT possa cumprir um papel progressista, entendeu? Eu acho que nós estamos caminhando para uma integração ainda maior. Ou você vai ter o seguinte, setores do PT que querem uma outra política, que lutaram contra o golpe, que quer a candidatura dele, ou vai ter que enfrentar isso, né, através de uma luta nas ruas, ou nós vamos ter um marasmo total e a direita vai impor uma política que vai se traduzir no seguinte: daqui a um ano, daqui na verdade 2 anos, né, nas eleições, o que vai acontecer é que a direita vai apresentar uma candidatura para se contrapor ao Bolsonaro, e aí você vai ficar entre esse dilema: apoia a candidatura à direita, lança a candidatura de esquerda, pode lançar a candidatura no primeiro turno, no segundo turno apoiar a candidatura do centro, como foi o caso na França com Macron e recentemente nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa questão da mesa diretora, que nós vamos estar discutindo aí até fevereiro, né, quando acontece de fato a eleição da casa, ela representa uma mudança de qualidade. E eu vejo com muita preocupação o posicionamento, não da direita do PT, porque eu vejo que a posição da direita do PT é essa daí. Veja bem, a diferença de um deputado desse do PT para um candidato do PSB, do PDT, não vejo muita não, viu? Eu acho que eles fazem parte aí do mesmo tipo de acordo, do mesmo tipo de política no cotidiano, do chamado cretinismo parlamentar. A diferença está exatamente na liderança dos sindicatos, da CUT, da liderança de Lula, e que eu vejo é que esses setores, por exemplo, sindicalistas que estão na CUT, estão aí numa completa paralisia política, e se a gente for, o ritmo for esse daí, nós vamos estar o movimento operário completamente a reboque da direita. A alternativa, acho que a política é o que o PCO aponta, né? Se colocar terminantemente contra a frente ampla, porque se você analisar aí, o que é que sobrou? Só sobrou a nossa luta, né, do PCO e setores da esquerda do PT, e setores ligados ao lulismo, que estão, por exemplo, a própria intervenção de Dilma, ela não é uma posição favorável a esse acordo, né? O próprio Lula, ele não é consultado, não foi nem mesmo perguntado qual é a posição, mas você tem movimento, como foi esse posicionamento da Grace, certamente pressionada pelo setor da direita do PT, mas as afirmações, por exemplo, do Zé Disseu são reveladoras. O Zé Disseu, que foi um elemento combatido, né, pela direita, né, foi preso, indiciado de uma maneira completamente injusta, tudo mais, e ele advoga a política de frente ampla com o Maia. Porque também, veja bem, era a política que o próprio Zé Disseu aplicava na época quando ele era chefe da Casa Civil do governo Lula, né? Ele operou a chamada governabilidade do PT, que era através desse tipo de aliança com os setores da burguesia. Então, eu acho que nós temos que esclarecer a política, mostrar as contradições, e no caso do PSOL, veja bem, você tem os deputados, uma parte deles defende o seguinte: vamos esperar o segundo turno. E uma outra, assim, não vamos esperar o segundo turno, coisa nenhuma, vamos apoiar a Maia logo. Então, na verdade, o que é que sobra? Sobra você fazer uma campanha contra essa esquerda institucional, porque ela está aí, vamos dizer assim, naufragada no cretinismo parlamentar. Bom. Bom, e por falar nisso, Eduardo, estendendo um pouquinho o debate aqui sobre esse mesmo tema, eu queria que você, que é um cara que conhece bastante a obra do Trotsky, mas eu desafio você porque eu descobri uma coisa nova aqui, lendo a coluna do companheiro Jefferson Miola no Brasil 247. Né? Eu não conhecia essa parte da obra do Trotsky, que explica que a esquerda tem que se aliar aí com o Rodrigo Maia, né? A direita, para combater o fascismo no parlamento. Então eu descobri isso daqui, essa novidade para mim, né? Ele nos explica que a decisão da esquerda foi correta, né? A decisão do PT foi correta, e esse bloco com Rodrigo Maia é um bloco antifascista, né?
Em que pese que o Rodrigo Maia engavetou os pedidos de impeachment, foi o principal organizador da agenda, do que ele chama de agenda neoliberal, de destruição da soberania nacional, dos direitos dos trabalhadores, saqueio das riquezas do país. Em que pese tudo isso, é um bloco antifascista, Eduardo. Na verdade, aí o próprio Trotsky responde isso, Henrique. Tem um livro dele, Revolução e Contra-Revolução, ele faz uma polêmica com os stalinistas. E na polêmica ele fala o seguinte, vamos usar analogia histórica. Ele fala, analogia histórica é uma analogia, ela não responde tudo, porque eu poderia pegar um acontecimento para justificar uma política, eu posso pegar outro acontecimento para justificar a mesma política. O problema é você ter a análise efetiva, né, concreta, da luta de classe para você poder utilizar corretamente a analogia histórica. Aí, no caso, também, o articulista do 247, ele faz um velho truque, inclusive usado muito nas universidades e também pelo stalinismo, que é você recortar uma passagem e é você apresentar essa passagem como a explicação de todo o problema. Então, qual é a passagem que ele recorta? Ele fala assim, uma frase que o Trotsky tinha dito, que contra os fascistas você pode se aliar contra o diabo, inclusive com a avó do diabo, desde que aquilo ali tenha um objetivo positivo para o movimento operário e ele deixa você completamente com as mãos livres para criticar seus parceiros nessa luta. Só que acontece o seguinte, aí uma manipulação pelo seguinte, a frente ampla, ela não é contra o fascismo, como você bem demonstrou, é constituída, inclusive, por grupos que levaram a ascensão do próprio Bolsonaro, o próprio partido do Bolsonaro, né, esse partido do Bolsonaro, que é o PSL, é um dos 11 partidos que integra aí a frente organizada pelo Maia. O Maia, como nós já ressaltamos aqui, é responsável pela política da extrema-direita e da direita no país. Então, na verdade, é um jogo utilizar essa questão de Trotsky para exatamente defender o contrário. É uma coisa curiosa, Henrique, que na época, na década de 30, né, quando Trotsky defendeu uma política de frente ampla, mas não uma frente ampla com a burguesia, uma frente unitária com a esquerda. A esquerda, leia-se Partido Social Democrata e Partido Comunista. Né? É o que o PCO defendeu, né? A aliança em torno da política de defesa do governo Dilma, da aliança com o PT, contra a direita. Mas aqui não se trata de defender as conquistas do movimento operário, é exatamente o contrário. É você fazer um acordo com aqueles que estão retirando os direitos dos trabalhadores. Isso aconteceu historicamente também, logo depois da ascensão de Hitler na Alemanha, em 1933, o que acontece é o seguinte, em vários países europeus, sobretudo a França, a partir de 1934, a direita começa a se organizar para tentar impor um golpe de Estado. E aí a política que era questionada pelo stalinismo, que era rejeitada pelo stalinismo, ela se transforma em uma política, vamos dizer, de massas, que era a política de uma frente unitária contra os fascistas. Aí o que acontece? O Partido Comunista ele vai realizar uma política de frente popular, que na verdade não era uma política para derrotar os fascistas, mas era uma política de manutenção do Estado burguês. E aí você tem a Frente Popular, que vai chegar ao poder em 1936. Então, o que é Trotsky vai falar? Não, mas a Frente Popular, né, a aliança com os setores da burguesia, e naquela época, diga-se de passagem, não era a burguesia propriamente dita, era o que eles chamavam de sombra da burguesia, né, o Partido Radical e outras personalidades, ela na verdade, algo para defender a propriedade privada, defender as instituições burguesas. Aqui nós estamos vendo, na verdade, não é nem uma frente popular, é uma frente, uma adesão dos partidos de esquerda à política da burguesia. Então, de forma alguma, Trotsky e qualquer revolucionário poderia legitimar e apoiar essa política. Né? Claro que, como nós vamos ver no curso do stalinismo, essa é uma política tipicamente stalinista, né? Uma política
que inclusive foi praticada aqui fartamente no Brasil pelo Partido Comunista Brasileiro, de fazer aliança com a burguesia progressista. E aqui nós temos uma manipulação da luta contra o fascismo para botar a esquerda a reboque da direita. É interessante. Aqui essa citação do Trotsky, né? No mesmo texto já dá para você entender que a citação ela está totalmente, para dizer assim, um termo gentil, né? Está mal colocada, porque o Trotsky ele está se referindo à frente, como você falou, à frente única, né, das organizações operárias, né, e uma frente única que significa uma luta prática contra o fascismo, né? E para ele a aliança não era com a direita, era com a esquerda, era com o Partido Social Democrata. E mais, essa frente não era uma frente parlamentar, justamente uma coisa que ele criticava na esquerda, que estava fazendo o que eles estão fazendo aqui e que permitiu o avanço do nazismo. Estavam se adaptando cada vez mais, né, no parlamento, confiando nesse jogo, até que o nazismo tomou conta totalmente, sem nenhuma reação, né? Então, o próprio Trotsky, aqui no mesmo texto, a gente já seria, nem precisaria procurar outros textos do Trotsky para ver que essa ideia aqui é totalmente absurda, né? Ô, Henrique, tem uma coisa importante, é o seguinte, nós fizemos, cerca de 2 anos atrás, um curso sobre o fascismo, o que é o fascismo e como combatê-lo, que o ouvinte aqui da TV Causa Operária pode, inclusive, consultar esse curso aí na nossa grade. Nesse curso, né, o Rui colocou uma coisa importante, que era o seguinte, qual era a política levada à frente pelo Partido Socialista Italiano na época da ascensão do fascismo? Foi exatamente essa política que nós estamos vendo aqui, da esquerda, do PT, do PCdoB e do PSOL, que é uma política de não combater o fascismo nas ruas e de fazer uma política através de acordos parlamentares. Essa política, na verdade, acaba por favorecer o próprio fascismo. Então, no Brasil, o que nós estamos vendo é o seguinte: alianças em torno da política do Maio, com governadores como o caso do Dória, em relação ao problema da vacina e tudo mais, vai levar ao fortalecimento do bolsonarismo. Porque uma coisa interessante, na eleição municipal, o Bruno Covas ele não apresentou o Dória em nenhum momento na campanha eleitoral, só no final lá, para anunciar o lockdown parcial após as eleições. Mas olhe bem, se ele não apresentou o Dória, por que a esquerda tem que estar carregando a alça desse caixão, entendeu? O Maia, a mesma coisa, ele foi eleito no Rio de Janeiro para ter como deputado federal, assim, na rabeira, quase que não conseguia nem ser reeleito, só através de muita manipulação, muito jogo de dinheiro e tudo mais. Ele pretendia ser candidato a presidente e não saiu de um traço como candidato a presidente na eleição de 2018, tanto que eles tiveram que abortar e eles apoiaram o Alckmin e depois apoiaram o próprio Bolsonaro. E tem um outro dado que é o seguinte: a perspectiva dessa questão da formação de um candidato de centro-direita se esse candidato não vingar, eles vão fazer a mesma coisa, vai repetir as eleições de 2018. Eles todos vão se emblocar em torno da candidatura de Bolsonaro. Não resta dúvida que vai acontecer isso. Exatamente. Bom, e outro texto aqui que defende essa frente na Câmara é um editorial do Vermelho, né, que é ligado ao PCdoB, do dia 18 de dezembro, que eu vou ler só a conclusão. A conclusão não, só um trecho aqui do editorial que diz o seguinte, Eduardo. Espera aí que agora eu perdi aqui o trecho que eu estava procurando, que é o seguinte. O mais amplo movimento amplo da oposição e partidos com profundas diferenças em si tem como ponto fundamental a defesa da democracia. Nessa unidade, certamente haverá lutas contra a agenda econômica hegemônica na Câmara dos Deputados. Mas o essencial nesse momento é a defesa da democracia, a união para enfrentar o inimigo maior da nação e do povo que se chama Jair Bolsonaro. Então, por aí, né, por essa ideia do PCdoB,
a gente vê qual que é a confusão que eles estão plantando aí para justificar esse negócio. Quer dizer, agora aqueles que deram o golpe na Dilma são os maiores defensores da democracia, né? E o maior inimigo da nação não são esses que deram o golpe, é só o Jair Bolsonaro. Então, essa é a confusão aí, né? O que é importante ressaltar, essa é a questão da democracia, é, na verdade, uma maneira de defender o status quo, né? Defender o regime político. E nós temos que entender o seguinte: o que é a democracia para a classe trabalhadora? A democracia, nós temos que defender os direitos democráticos da população. E a defesa dos direitos democráticos da população significa defender as organizações, né, o direito das organizações sindicais, das organizações políticas, defender o MST, ou seja, defender os elementos de democracia operária no Estado burguês. Então, já que nós colocamos o problema da Frente Popular e da luta do Trotsky colocava o seguinte, que o papel da luta contra o fascismo é defender os direitos democráticos, mas defesa dos direitos democráticos em oposição ao Estado burguês, né? E defender esses direitos, porque quem quer retirar os direitos democráticos não é o fascista simplesmente, abstratamente, né? O fascista é apenas um veículo da política da burguesia. Então nós temos que estar defendendo aí os direitos democráticos em contraposição ao o status quo burguês. Um outro aspecto é assim, que do ponto de vista da classe trabalhadora, o que importa é defender as conquistas e os direitos conquistados das reivindicações operárias e dos trabalhadores em geral. Então, quando se tira o direito da previdência social, é liquidado o direito da aposentadoria. Quando, através do teto de gastos, você retira dinheiro da saúde, como nós estamos vendo aqui, o resultado na coronavírus, tira o dinheiro da educação. Isso daí é algo de vida ou morte para a classe trabalhadora. Então, como o cidadão aí do PCdoB coloca, parece uma cereja no bolo. Ah, nós estamos aqui pela defesa da democracia. Esses outros caras aqui, eles são os caras muito sacana, estão tirando todos os nossos direitos democráticos, mas eles defendem o STF, o Congresso e tudo mais. Então, logo, eles são democratas. Só que eles têm uma agenda econômica que não é exatamente a nossa. Vamos defender a democracia e depois a gente vê esse negócio da agenda econômica. Só que depois a gente vê, foi aprovada a terceirização, nós estamos tendo o aumento de uma maneira galopante do desemprego no país. Então, na verdade, essas questões são questões essenciais. E o golpe de Estado, ele foi realizado exatamente para fazer isso daí. Outro dado, o problema das privatizações, da entrega do petróleo no país. Essa semana, eles já anunciaram aí a entrega de refinarias e de proporção de petróleo na Bahia e outros estados. Quer dizer, nós temos que defender, sim, a agenda econômica da classe trabalhadora em contraposição à direita e à extrema-direita. Bom, ainda nesse assunto, onde entra o PSOL nessa história? Eu vi aí a Fernanda, pelo menos alguns elementos do PSOL, defendendo abertamente a entrada do PSOL, né? O Freixo, a Fernanda Melchiona. Quer dizer que o PSOL pode... Assim, há suspeita de que o PSOL poderia entrar depois, né? Mas, dependendo... Aí tá o Freixo aí, será que ele vai conseguir fazer o partido entrar nesse bloco golpista aí também, já agora? Uma coisa interessante é o seguinte, Henrique. Eu estava vendo aí a repercussão, né, desse acontecimento. O pessoal tem várias, é uma federação de pequenos agrupamentos oportunistas que buscam eleger seus parlamentares, né? E acontece o seguinte, boa parte deles, eles precisam alimentar a ideia de que são radicais, seja pela pauta identitária, seja pela acusação da aliança do PT, que é o que o PT realiza com a direita. Então, logo que foi apresentado o acordo, né, dos 11 partidos, que incluía o PT e o PCdoB,
esses grupos começaram a falar, não, o pessoal é o único partido independente e tudo mais. Só que aí nós estamos vendo o seguinte, que o pessoal se divide hoje em duas alas, uma que defende apoiar logo a candidatura de Maia, e uma outra ala que defende, vamos ver como é que faz para um segundo turno, quem sabe a gente apoia a candidatura do Maia. Ontem eu assisti uma live de um deputado federal do PT, que é considerado um deputado da esquerda do PT, que é aquele Glauber, né? Do Rio de Janeiro. E ele tentava, assim, uma live concorrida, o pessoal falando e tal. Aí você tem aqueles setores do pessoal que começa, né? Fazendo aqueles ataques, né? Não sei o quê, tá todo mundo entregue, nós somos os únicos, os verdadeiros e tal. E ele defendia que deveria ser lançada a candidatura própria do PSOL. Mas a maneira como ele defendia era completamente defensiva. Ele estava ele não, ele, por exemplo, em nenhum momento ele atacou o Freixo e disse que a política de apoiar mal era uma política de traição à classe trabalhadora, não. Ele dizia o seguinte: é um debate democrático, a gente poderia ter tomado essa posição na bancada, mas decidimos adiar essa decisão até a primeira quinzena de janeiro, fazer um debate na base. Não tem, por exemplo, eles vão chamar uma conferência do partido para se dizer não. Eles vão simplesmente fazer um jogo para ver o que é mais conveniente. Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que entrou depois também. Luiz Preza, a Carla, Reflexão Sempre. O que mais aqui? Jean Valjean já tinha falado. Ana Teixeira. Agradecer o Ao Vivo, Marcelo R. Para que postar só tem no Face, agradecer que ele mandou aqui um super sticker, muito obrigado. É isso. Fábio Lopes da Silva, que a gente falou que o Glauber, não, a gente errou aqui, falou que é do PT, mas o Eduardo já corrigiu, falando que é do PSOL. O Fábio aqui tá um pouco apressado, né? Bom, é isso, o Rude Pride, já tinha falado. E, Eduardo, é o seguinte, a gente está no finalzinho aqui, eu queria que você falasse sobre a Venezuela, que nós estamos com uma notícia. Guaidó quer ser deputado sem ter disputado as eleições. Como assim? Além dele ser o presidente autoproclamado, agora ele quer ser o deputado autoproclamado também? E você vê como a democracia, né, foi dito tanto aqui a palavra democracia, é um conceito bastante relativo. Então, democracia para o imperialismo é o seguinte: você indicar as pessoas sem participar pelo crivo das eleições e da consulta popular. Então, nós já analisamos aqui, em outras oportunidades, o resultado das eleições na Venezuela, uma importante vitória das massas populares, né, contra os golpistas. Porque o que eles fizeram? Eles teve uma eleição há cerca de 4, 6 anos atrás, né? Algumas eleições, né? E a direita venezuelana, ela conseguiu, através de uma série de elementos, explorando fatores da própria crise econômica da Venezuela, eleger uma bancada importante na Assembleia Nacional. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles utilizaram essa Assembleia como um instrumento para o golpe de Estado, entendeu? É algo que, por exemplo, não é novidade aqui no Brasil. Na época do impeachment da Dilma, foi o Congresso Nacional. Ele era uma maneira de você legitimar o golpe através dessa maioria parlamentar. Abrindo um parênteses aqui, a esquerda acadêmica falava de golpe parlamentar, na verdade era golpe do mesmo jeito. O parlamentar era só uma maneira, né? Todo golpista ele procura de uma forma ou de outra tentar legitimar. Por exemplo, em 64, eles deram um golpe de Estado e garantiram aí a posse do Castelo Branco como primeiro presidente militar, no regime militar, no golpe. Ele se apresentava o seguinte, que era o fato de você ter a interrupção do mandato de João Goulart não queria dizer que não haveria eleição presidencial. Então, inclusive, setores
da direita que apoiaram o golpe de Estado alimentavam a expectativa que poderiam ser candidatos em uma eleição presidencial. Depois, evidentemente, a ditadura impediu a eleição de eleição. Mas naquele momento a legitimidade era a ideia de que manteria, era na verdade uma defesa da democracia através de um golpe. E no caso da Venezuela é o mesmo cinismo, né? O cidadão não disputou as eleições e quer ser deputado ainda, assim, indefinidamente. Por quê? Quem elegeu ele? Elegeu ele o imperialismo norte-americano, Bolsonaro, a União Europeia. Né? Na verdade, o Guaidó é uma figura que tem perdido aí a sua relevância política. Um equívoco que a gente. O pessoal fala muito da ditadura do Hugo Chávez, do Maduro e tal. Mas o PCO, por exemplo, ele tem uma crítica ao governo venezuelano por permitir que o Guaidó continue aí fazendo essa política contra-revolucionária. Então, o regime político, as instituições venezuelanas não deveria permitir que você tenha um político permanentemente querendo derrubar um governo legitimamente eleito. Né? E É, ele quer, na verdade, se apresentar como deputado para manter essa política golpista aí, aliada, financiada pelos Estados Unidos. é isso aí. Bom, Eduardo, para a gente terminar, eu queria. Bom, antes aqui, deixa eu mostrar o jornal Causa Operária, né? Edição 1040, com a manchete: Golpistas impõem um fim de ano de fome e morte. E eu queria, para a gente terminar, que você separou aqui 2 livros importantes aqui que estão sendo lançados no Brasil. Aí eu queria que você falasse, um deles, a biografia do Engels, que você, inclusive, fez uma coluna no DCO sobre essa biografia aqui. Eu queria que você falasse sobre isso. Em comemoração ao bicentenário do nascimento de Engels, a editora Boitempo lançou o livro A Biografia de Engels, do Gustavo Maia. Na verdade, essa biografia é considerada uma das melhores biografias políticas, né? Não só de um autor marxista, no caso Engels, mas de qualquer outro militante político. Só que o que acontece é o seguinte: no Brasil foi publicada, né? A Boitempo publicou a versão resumida, que foi resumida pelo próprio autor quando ele estava exilado na Inglaterra. Ele fez uma edição condensada, que é que está sendo publicada aqui no Brasil. O interessante é o seguinte: a biografia original foram 2 tomos, é assim, um texto monumental para se entender o desenvolvimento do marxismo e o papel do Engels do marxismo. Essa versão no Brasil, ela não tem a grandiosidade da obra original, mas ela é um bom instrumento para um militante político conhecer o contexto histórico, a importância do Engels e tudo mais. Certo? Então, esse texto, que inclusive há um déficit muito grande, ele foi publicado originalmente na década de 30, teve o infortúnio de ser publicado logo depois que saiu a primeira edição, vamos ter a ascensão do nazismo, e aí o que acontece é que essa obra acaba ficando assim não tendo uma difusão necessária, né? Mas uma dica de leitura é essa daí. Beleza. Bom, a gente vai chegando no finalzinho. Deixa eu agradecer aqui ao Luiz Preza, já falei, mas a Luísa Copieters, acho que é assim que fala, e ao Marcos Mag, que apareceram aqui também. Boa noite para vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui. Reforço aí o convite para os companheiros se inscreverem na Universidade de Férias, 46ª Universidade de Férias. Entre no site universidademarxista.pco.org.br, se inscreva para esse curso. O que foi o stalinismo? Uma análise marxista. Eduardo, boa noite. A gente se vê na terça-feira que vem. E boas festas. Cuidado com o panetone, né? Boas festas, saudações aos companheiros e companheiras da TV Causa Operária, a Henrique, ao Valnei aí pela contribuição na técnica. É isso. Isso Até a aí. próxima semana.
Bom, até a próxima. Terça-feira a gente Na tá de semana volta. vai ser o último programa de 2020, né? Semana que vem é o último programa de 2020. Podia assinalar aqui uma retrospectivazinha, um dos pontos aqui. E, bom, é isso. Muito obrigado aí para os companheiros que nos assistiram nessa terça-feira, dia 22 de dezembro. Muito boa noite para todo mundo. Você pode ficar ligado no nosso link 24 horas, que vai começar a programação da madrugada, com as reprises. Aí você pode reassistir alguns programas. Se você for aquela pessoa que gosta, que tem insônia, né, que gosta da madrugada, gosta de trabalhar de noite, deixa a Causa Operária TV ligada aí na sua TV, no seu celular, e a programação passando. É isso, boa noite. A gente está de volta amanhã. Amanhã eu estarei no Rádio Peão às 7 horas da manhã, e o resumo do dia volta amanhã às 8h30 da noite com o companheiro Antônio Carlos, e eu e o Eduardo estamos de volta na próxima terça-feira. Muito boa noite, fiquem ligados e até mais.